Glória a Deus. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa tarde. Deixa eu só ajeitar aqui. Essa tarde, a minha tarde, a sua tarde, né? A nossa tarde de estarmos aqui hoje na presença do Senhor. Mais uma terça-feira. Aleluia, né? Louvado seja o nosso Deus por tudo. Pela bondade do nosso Deus, pela misericórdia dele é que estamos aqui. Né? Louvado e engrandecido ao Senhor nessa tarde, por mais uma tarde da bênção, né? E nós fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente. Eu, meu esposo, pastor Luiz, estamos ali na sede, juntamente com os irmãos, né? Aleluia, onde temos ali ouvido, falado, né? A palavra de Deus, e é dessa maneira, e hoje não é diferente. Deus está aqui, está com você, e eu creio que Ele vai falar nessa tarde mais uma vez, né? Conosco, comigo, com você, com as nossas vidas, né? Para cada um de nós, segundo o que nós precisamos, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, né? Ela é como espada de dois gumes, ela penetra na divisão da alma, do espírito, aleluia, juntas e medulas, né? E é apta para discernir todos os pensamentos, né? Aquilo que você está passando, está pensando. O nosso Deus, Ele sabe, Ele conhece. Glória a Deus, né? Por isso. Irmãos, eu quero estar lendo uma palavra nessa tarde, no livro de Provérbios, capítulo 16. 4 versículos nessa tarde, para a gente meditar um pouquinho aqui rapidinho. Diz assim, Provérbios 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável ao Senhor são todos os arrogantes de coração. É evidente que não ficará impune. Amém, glória a Deus, né? Aqui instrução para nós, ainda no capítulo 15, no final, a última, no versículo 33, antes de nós começarmos o capítulo 16, ainda fala assim, ó, capítulo 15 de Provérbios, versículo 33, antes de começar o capítulo 16, fala assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém, né? Glória a Deus, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor é que nos dá instrução. O Senhor é que nos fala, né? Através da sua palavra, nos orienta. Por isso, nessa tarde não é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Porque fala que aqui, nós, os homens, está incluído homem e mulher, fazemos planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então nós fazemos os nossos planos, só que sempre que fazemos os planos, irmãos, o correto é nós chegarmos diante do Senhor e dizer a Ele: Senhor, estes são os meus planos, mas que sejam também os seus planos para mim, né? Então os planos do Senhor são bem melhor. Às vezes a gente faz algum plano e não está na direção de Deus. Então a melhor direção é a que Deus faz para nós. Então todos os caminhos do homem parecem puros aos seus olhos, né? Ai, não tá certo, eu acho que tá certo o que eu tô querendo fazer, aquilo que eu tô pensando em concretizar. Só que do Senhor que vem todas as coisas. É Ele que dá, né, a direção certa para nós. Então aqui fala que nós devemos o quê? Confiar no Senhor, porque tudo vem dele e tudo é para ele, para a glória do nome dele, né? Aleluia. A Andréia já está conosco, Deus abençoe a Andréia, sua casa e família. Hoje o Robson, né, nosso sobrinho, está fazendo aniversário. Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente, né? Aleluia, com tanta os bênçãos do céu, né? Muitas bênçãos do céu sobre a vida do Robson, saúde primeiramente, né? Restabelecimento da saúde, aleluia, glória a Deus. Então, queridos, os nossos planos, às vezes é bom, né? Aquilo que nós pensamos em fazer,
mas a melhor resposta, ela vem do Senhor. Por isso nós temos que colocar totalmente nossas vidas na dependência desse Deus, confiar e esperar, porque tudo vem dele, né? Então aquilo que nós buscamos do Senhor é a melhor resposta. Ainda fala no versículo 3 aqui do capítulo 15. Confia ao Senhor as tuas obras, aquilo que você faz, aquilo que você tem, né, feito no dia a dia, o seu trabalho, a sua correria. Então confia no Senhor as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Então confia no Senhor em tudo aquilo que você faz, aquilo que você busca, aquilo que você tem vontade de fazer. Confia no Senhor, porque é dele que vem a resposta certa, né? Nós, às vezes, não sabemos o que é melhor. A gente pensa algo, quer fazer, quer agir, mas o melhor é o que Deus faz em nosso favor. Aleluia. Elaine, minha sobrinha, Deus abençoe, amada, você, sua casa. O Val também está conosco, Deus abençoe, Val. Irmã Clarice, Deus abençoe, em nome de Jesus. Todos vocês, Deus abençoe sua casa, família, glória a Deus. Então, querido, vamos buscar em Deus, na palavra, aquilo que Deus tem para nós, amém? Sempre em oração, pedindo a direção, pedindo confirmação, e é dessa maneira que Deus age e que Deus faz nas nossas vidas, amém? Então essa é a palavra que eu tinha nessa tarde, aleluia. Então confia ao Senhor, tudo que você for fazer, pede para Ele a direção e com certeza Deus vai direcionar, Deus vai dar a vitória e a resposta que a gente precisa, e a melhor é a resposta de Deus, né? Às vezes a gente fala, não, Senhor, mas não era isso que eu queria, mas é o melhor, né? Que Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o hoje, Ele sabe amanhã o que vai acontecer, e Ele sabe o futuro, nós não sabemos. Então por isso vamos depositar totalmente a nossa confiança na presença do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus, né? Louvado e engrandecido é o nosso Deus nessa tarde. Deus abençoe Rosimeire também, minha sobrinha, que está conosco. Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos os seus entes queridos, né? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, vamos continuar na presença do Senhor nessa tarde, porque com certeza Deus ainda tem muito a falar conosco, amém? Vamos então, neste momento, estar pedindo, né, fazendo os pedidos de oração aqui, por mim, pela vida do meu marido, né, meu esposo, pastor Luiz, que está aqui do meu lado, pela família do meu irmão Moacir, pela minha cunhada Rosa, né? Vamos continuar orando pela Rosa, né? Que Deus fortaleça minha cunhada, dê graça, dê sabedoria, dê, né, saúde para minha cunhada Rosa, em nome de Jesus, né? Vamos orar também pela minha irmã Luci, toda a família, minha irmã Márcia, toda a família, minha sobrinha Simone também está precisando de oração, pela Andréia também, que já está conosco, toda a família, pelos meus tios ali, Delfino, Deolindo, meu tio Tito, meu tio Nori, todos os meus parentela, meus primos, né, pastor José, irmã Nina, irmão Rogério, todas ali da família do pastor José, restauração para o pastor José, em nome de Jesus, pela irmã Eunice, irmão Osvaldo, pelo irmão Bento, né, que está também precisando de oração, irmã Cida, pela irmã Ercília, toda a família, pela irmã Alcina, toda a família, pelo Éder Job, pelo Benedito Job, a libertação, são saúde também. A paz do Senhor a todos os irmãos que entraram agora, Elizabeth Bertone, Daiane, Deus abençoe, amada, você, Mateus, Natan, Deus abençoe essa família linda, em nome de Jesus, né? Estamos precisando fazer uma visita, né? Ver esse bebezinho, mas uma hora Deus abençoa que dá certo, em nome de Jesus. Deus abençoe Dito Job, Benedito Job, acabei de pedir oração por você, né? Saúde, glória a Deus, aleluia, por toda a família do Benedito Job, né? Glória a Deus, pela Maria e o irmão João, pelo William, filho da Denise, pela Odila e Totonho, né? Ali do sítio Santa Irene, ali do assentamento, todos os familiares ali, pela Silvanete, seu pai Antônio, pelo Edson e a Priscila e toda a família, pela Terezinha e Tânia, nossa prima também, pedindo oração, pela irmã Francisca, Luciana e Levi, seus filhos, né, sempre pedindo oração, pela irmã Marilene também, pela Luísa Bozetti, saúde, pelo irmão Márcio também, saúde, Eliette, saúde, vê shows
né? Irmãos que faz shows aí, um empresário, Júnior, sua família, irmã Creuza, toda a família. Paz do Senhor, Vilma, Deus abençoe, amada, você, sua casa e família, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus, orar pelo Brasil, irmãs, não vamos esquecer, irmãos, né? Pelo Israel, por Venezuela ainda também, né? Graças a Deus, a gente tem visto que eles têm achado ainda pessoas, depois mais de 15 dias, né? Que está ali soterrada, viva. Irmãos, isso é milagre de Deus, né? Naquele lugar. Então vamos orar por Venezuela, que Deus fortaleça aquele povo, dê graça, né, àquela nação, em nome de Jesus, e pelos nossos missionários a campo. Então esses são os pedidos que nós temos, né? Se você tiver mais algum aí pela sua família, algo mais especial, pode estar colocando, a gente vai estar mencionando depois, né? Em nome de Jesus. Agora nós vamos orar por esses pedidos, que Deus fortaleça cada vida, cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu te dou graça, Senhor, nessa tarde, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo seu grande amor já conosco, Pai. Obrigada, Jesus, por até aqui o Senhor nos sustentar. Deus, nesse momento, quero entrar na tua presença ainda com esses pedidos de oração. Ó Deus, são muitos familiares, muitas pessoas, muitos amigos, muitos que a gente conhece, Senhor, outros que a gente nem conhece, mas tem entrado o pedido de oração. Senhor, tu és o Deus da resposta, tu és o Deus da vitória. Em nome de Jesus, eu coloco diante de ti todos esses nomes, todas essas famílias, que caia por terra toda enfermidade, que queima, Senhor, todo mal, que saia, Senhor, destas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha dar saúde, venha dar cura, libertação, restauração, venha dar portas abertas, Senhor, venha dar aposentadorias àqueles que têm buscado. Deus, entra com providência na área com meu irmão, com a minha irmã, que tem buscado a ti nessa tarde. Cuida desta casa, Senhor, liberta este homem, este jovem, esta mulher. Deus, tu és Senhor todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Nós sabemos que o Senhor tem muito mais a fazer quando nós entramos na sua presença. Sabemos que o Senhor é um Deus de resposta, o Senhor é um Deus de perto, de longe, e pode agir, Senhor, segundo o teu querer. Aleluia, nessa tarde. Em nome de Jesus, abençoa também o nosso Brasil, esta nação tão maravilhosa, uma nação boa, Senhor, que o Senhor tira deste país, dessa nação, todo mal, tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra tudo aquilo que tem se levantado contra esta nação. Deus, nos dá discernimento ao qual nós vamos votar, qual nós vamos escolher para nosso presidente. Jesus, tenha misericórdia de nós, que possamos aprender a escolher melhor, que possamos fazer o melhor, Senhor, para a nossa nação e para a nossa família. Em nome de Jesus, toma conta de Israel, aquelas guerras ainda ali, Senhor. Pai, passa do teu sangue, dá vitória, Pai, em nome de Jesus. Na Venezuela, Senhor, quantos que morreram, quantos desabrigados, quantos ainda que estão vivos, Senhor, precisando ser, ó Deus, tirado daqueles destroços. Tem de misericórdia, que haja socorro na hora certa, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa os missionários a campo, vidas que têm levado a tua palavra, Senhor, muitas vezes, Senhor, passando até mesmo morte, risco de morte, risco da sua própria vida, da própria vida da família. Oh Deus, guarda e livra, Senhor, e supra a necessidade dos missionários. Nós oramos essa tarde, crendo, Senhor, e agradecendo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe nessa tarde. Continue aí conosco. Vou estar passando aqui para o pastor Luiz, para que está ainda dando, né, a sequência desta tarde da bênção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Louvamos a Deus, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus tem sido bom para conosco e é por isso que nós temos perseverado e temos dado testemunho do que Jesus ele tem feito na nossa vida, né? Hoje eu quero ler 4 versículos que se encontram aqui no livro de Lucas capítulo 13, do versículo 10
ao versículo 3, eu quero falar sobre enfermidades crônicas. Lucas capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Amém, irmãos? Olha que palavra maravilhosa que Deus tem para nós nessa tarde, onde eu quero falar sobre enfermidades crônicas. Doenças crônicas são condições de saúde de longa duração ou progresso lenta, como diabetes, hipertensão, asma e o câncer, né? Mas aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, a palavra do Senhor diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui o poder na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui no livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 13, fala de uma mulher que tinha uma enfermidade que assolava ela há 18 anos. Olha que interessante, irmãos, o que Deus coloca no coração da gente, para a gente poder anunciar a palavra de Deus, porque esta palavra que nós pregamos, essa palavra que nós anunciamos, Jesus chegou a ponto de dizer: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A gente vê quantos e quantos milagres aonde Deus tem agido, onde Deus tem realizado no nosso meio. E nós não podemos nos calar. Nós temos que anunciar, propagar esse evangelho que cura, que liberta, que transforma o homem pecador e que faz promessa a esse homem transformado pelo poder de Deus através da sua palavra, para que um dia ele vá morar no céu. Vejo aqui, Jesus estava ensinando em uma sinagoga. Olha a importância do ser humano de ir na igreja. Aqui no tempo de Jesus, aquela mulher, ela estava na sinagoga onde Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Quando viu uma mulher que havia 18 anos, que vivia encurvada e não conseguia endireitar, as suas condições já fazia parte da rotina. Havia tanto tempo
que muitos talvez tivessem se acostumado a enxergá-la apenas pelas limitações que ela carregava. E não é diferente nos nossos dias, irmão, aonde muitas pessoas faz uso da medicação controlada, muitas vezes até com a faixa preta, medicamentos fortes, sendo que nós temos Jesus à nossa disposição. Por isso que ele declarou lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 32, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aonde nós vemos aqui nesta palavra, em que nós lemos aqui, no capítulo 13 de Lucas, versículo 12, vendo a Jesus, chamou a si, e lhe disse: mulher, está livre da tua enfermidade. No versículo 13, então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Ela foi curada, ela foi liberta. O poder de Jesus na vida do ser humano. E ele declara lá no livro de Hebreus, no capítulo 8, que ele, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque nós vemos aqui, no livro do profeta Isaías, 53, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso, meu irmão, nessa tarde, Deus traz essa palavra para você, para que você não aceite uma enfermidade crônica, onde muitas vezes tem assolado a sua saúde, e através dessa enfermidade, ela tem colocado muitas pessoas para baixo. Mas nessa tarde, Deus traz uma palavra de cura, de libertação, uma palavra de bênção. Por quê? Porque Jesus, ele já levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades, e a palavra ela confirma e diz que pelas pisaduras que Jesus sofreu, nós fomos sarados. Em meio a todos que estavam naquele lugar, ele viu uma mulher, uma vida preciosa que precisava ser alcançada. E Jesus, ele olha para mim, Jesus, ele olha para você, e ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe do desejo do nosso coração. A mulher não aparece pedindo um milagre. Foi Jesus que a viu e chamou para perto e declarou que estava livre de sua enfermidade. Olha que bênção, meu irmão. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Em seguida, colocou as mãos sobre ela, e imediatamente aquilo que durante 18 anos a mantivera encurvada, perdeu o poder sobre a sua vida. E ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Aleluias. É isso que Deus quer fazer na vida do ser humano. Para isso, nós temos que pôr em prática
a palavra em que o próprio profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, relata ali dizendo: buscai a Deus enquanto se pode achar. O apóstolo Tiago relata na carta de Tiago dizendo: achegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Aquele encontro revelou que nenhuma dor é antiga demais para passar despercebida aos olhos de Cristo, e que nenhuma limitação diminui o valor de uma vida diante dele. Enquanto muitos talvez vissem apenas uma mulher curvada, Jesus enxergou alguém que ainda podia ser levantada, restaurada e conduzida a uma nova história. É isso, irmão, que Deus tem para nós. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Por isso nós temos que colocar a nossa fé em prática, buscar mais a Deus, para que Deus possa realizar o milagre naquilo que nós precisamos para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós vemos naquela mulher, quando a dor nos impede de olhar para frente, aquela mulher sofrendo pelaquela opressão, pelaquela enfermidade, em que ela andava curvada, olhando para baixo. Imagine a dor na coluna, a dor no seu corpo. E é isso que o inimigo ele quer nos impedir de nós olhar para frente. Mas eu quero te aconselhar nessa tarde para que você possa olhar para Jesus, sendo Ele autor e consumador da nossa fé, para que o milagre aconteça em nosso favor. Há pessoas que permanecem de pé diante de todos os mas. Por dentro, vive espiritualmente curvada. Olha que interessante. Há pessoas que permanecem de pé diante de todas, vamos dizer assim, dificuldade, de todos os males, mas por dentro vive espiritualmente curvada. Por dentro, ou seja, o coração contristado. E não é isso que Deus Ele tem para cada um de nós. Deus, Ele tem bênção. Deus tem promessas maravilhosas. Porque nós aprendemos lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Porém, Jesus, ele veio para nos dar uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida próspera. Por isso é que nós temos que buscar nele, para que ele possa resolver o problema que nós encontramos no nosso dia a dia. Continuam trabalhando aquelas pessoas que muitas vezes estão com tantos problemas, tantas dificuldades. Elas continuam trabalhando, conversando e cumprindo as suas responsabilidades, porém carregam dores, perdas, culpas, medo e frustrações que pouco a pouco roubam a sua perspectiva. Mas nessa tarde, Deus, Ele quer nos dar vida em abundância, vida vitoriosa. Imagine, irmão, aquela mulher por 18 anos passando aquele problema, aquela enfermidade, aquele sofrimento, aonde nós acompanhamos tantas e tantas
pessoas, quantas e quantas famílias que têm o seu ente querido com algumas enfermidades crônicas que precisa de uma transformação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus quer transformar, assim como Ele fez na minha vida, que me curou, me transformou a minha maneira vã de viver, aonde eu não tinha paz, aonde eu não tinha alegria, mas hoje eu posso dizer que eu sou um homem feliz, um homem próspero, um homem alegre, um homem que faz a vontade de Deus. E não tem maior riqueza do que isso, de você ser um instrumento, uma bênção nas mãos do Senhor. Porque no outrora, no passado, a gente andava cabisbaixo como esta mulher por muitos anos. Mas um dia Jesus colocou as mãos sobre nós e nós fomos libertos, fomos transformados. Aleluia. Mesmo permanecendo de pé fisicamente, passaram a olhar apenas para o chão da própria história e já não consegue acreditar que algo novo ainda possa acontecer. A mulher daquela sinagoga carregava uma limitação que todos podiam enxergar, mas existem pessoas que ninguém vê. E é só Deus, porque Deus, Ele olha por dentro, Ele olha o nosso coração. E eu pergunto para você nessa tarde, como que você está? Como que você tem andado na presença, ou seja, na dependência de Deus? Por quê? Porque lá em 2 Crônica 15, versículo 2, a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus, Ele está conosco quando nós estamos com Ele. Porém, quando nós o deixamos, Ele também nos deixa. E é aí que nós vacilamos. E é aí que o inimigo, ele procura uma brecha para colocar o quê? Decepção, tristeza, angústia e tantas outras coisas, a ponto até mesmo de tirar a própria vida. Por isso é que nós temos, mais do que nunca, andar nesse caminho maravilhoso que se chama Jesus. E nós vemos aqui que há sofrimentos que se esconde atrás de um sorriso, feridas guardadas em silêncio e batalhas que, por muitos durarem tanto tempo, fazem algumas pessoas acreditar que foram esquecidas por Deus. Não, meu irmão. Deus não esqueceu de você. Deus, Ele traz essa palavra, esse ensinamento, para que Ele possa te alavancar para uma nova perspectiva de vida, para que você possa tomar posse das promessas e das bênçãos que Deus tem em seu favor. Contudo, Jesus não nos olha apenas pelas nossas limitações, imperfeições ou fraqueza. Ele nos contempla com amor. Por isso que Ele entregou a sua própria vida lá na cruz do Calvário. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para cada um de nós. Cristo não enxerga na mulher somente um corpo encurvado. Ele viu alguém que permanecia tendo valor, dignidade
e propósito. Sua condição não diminuiu o amor de Deus por ela, assim como nossas limitações também não diminuem o amor que o Senhor tem por nós. Jesus nunca prometeu que viveríamos sem aflições. Pelo contrário, ele declarou aqui no livro de João, capítulo 16, versículo 33, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É isso, irmão, que Deus ele quer encontrar na vida de cada um de nós, que nós possamos ter bom ânimo, que nós possamos ter fé, confiar que Ele tem todo o poder do céu e na terra para mudar situações impossíveis aos olhos humanos, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. O próprio Cristo enfrentou rejeição, sofrimento e dor. Por isso, a presença dele em nossa vida não significa ausência de luta, mas a certeza de que não precisamos atravessá-las sem esperança. Há pessoas que enfrentam limitações no corpo, não permanecem de pé no espírito. A dor não apagou a sua fé. A espera não afastou de Jesus e as dificuldades não conseguiram fazê-la abandonar o caminho. Ela estava ali, na sinagoga, e ela sabia que o Filho de Deus, sabia que Jesus estava ali e que algo ele podia fazer. Por quê? Porque ela já tinha ouvido falar que Jesus tinha curado o cego Bartimeu, que Jesus tinha libertado aquele jovem endemoniado, que Jesus tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Então algo ainda movia naquele coração, aonde muitas vezes as nossas limitações parece que nós não vamos conseguir, e é aí que Deus nos coloca à prova, para que nós possamos perseverar, para que nós possamos crer que é Ele que está no controle da nossa vida, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. O próprio Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens palavras de vida eterna? Não tem outro caminho, não tem atalho, porque Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós vemos aqui que mesmo sem compreender tudo, continuavam caminhando, servindo e confiando, porque sabem que a sua esperança não está na força do corpo e nem na ausência do problema, mas em Cristo. A enfermidade pode tocar o corpo, mas não precisa curvar a alma. Jesus continua estendendo as suas mãos, Ele continua trazendo sustento, consolo, provisão, transformação e cura, segundo a sua vontade, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. E enquanto a respeito não chega da maneira que esperamos, sua presença continua nos fortalecendo para permanecer. Talvez hoje existe área da sua vida que estejam olhando apenas para o chão. Talvez a dor tenha roubado a sua perspectiva e feito você acreditar
que não existe futuro além daquilo que está enfrentando. É aí que nós nos enganamos, porque Deus, Ele não muda, irmão. E o próprio profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz: buscai-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Contudo, lembre-se que a mulher entrou na sinagoga olhando para baixo, enquanto Jesus estava olhando para ela. Meu irmão, Jesus está olhando para você. Amém. Jesus conhece o seu coração. Jesus tem visto o seu esforço. Ainda que muitas vezes fala: minha fé é tão pequena, mas não esqueça que o poder de Deus aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando você já não consegue levantar os olhos, Cristo não deixa de enxergar você. Por isso, não permita que a dor determine a direção da sua esperança. Mesmo em meio às dificuldades, continue olhando para o alvo, confiando naquele que permanece ao seu lado e caminhando pela fé, ainda que algumas respostas não tenham chegado. Meu irmão, se eu fosse dar testemunho aqui de quantas e quantas respostas que eu tenho aguardado há anos e anos, mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor, Ele vive, e que na hora certa Ele se levantará em meu favor naquilo que eu preciso. E não é diferente na sua vida também. E nós vemos aqui que Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele permanece conosco nos dias de alegria e também nas aflições. Continua sendo nosso Salvador quando a resposta chega, enquanto ainda esperamos. A dor pode ter alcançado algumas áreas da sua história, mas não precisa governar o seu coração. As limitações podem tornar alguns passos mais difíceis, mas não pode impedir que o seu espírito permaneça ligado a Cristo. É isto, irmão, que Deus Ele espera de cada um de nós, que nós estejamos ligados a Ele. Talvez o socorro não tenha chegado da maneira que você espera, da maneira que você esperava. Talvez exista perguntas que continuem sem resposta. Ainda assim, permaneça firme, porque a sua salvação não está na ausência da enfermidade, na força do corpo ou na perfeição das circunstâncias. A sua salvação está em Jesus, meu irmão. É isso que nós temos que valorizar. A nossa redenção, o nosso nome escrito no livro da vida. Porque esse mundo tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E é isso que nós temos que aprender a pôr em prática na nossa vida espiritual, servindo Jesus, seja qual for a circunstância, jamais deixando de olhar para Ele, depender dele, mas sempre buscando nele, porque é Ele que tem que estar no controle da nossa vida. Aquela mulher entrou curvada, mas não saiu da mesma maneira. Jesus a viu, chamou, tocou e levantou. E Ele continua sendo o único capaz de erguer aquilo que a dor tentou manter no chão.
restaurar a esperança e fazer nascer uma nova perspectiva. Meu irmão, quantas vezes nós pensamos que jamais íamos conseguir? Quantas vezes pensamos até em desistir? Quantas vezes achamos que todos nos abandonou? Achamos que não eram para nós. E é aí que nós nos enganamos. Porque Deus, Ele prova aquele que Ele ama. Por isso aprenda, meu irmão. Jamais desista do chamado de Deus que tem para você. Não somente para você, para a sua família, para aquelas pessoas que você ama. Porque nós vemos aqui, mesmo em meio às aflições, continue olhando para Cristo, porque quem mantém os olhos no alvo pode atravessar dias difíceis, enfrentar limitações e ainda permanecer de pé por dentro. A dor pode até tentar curvar o corpo, cansar a mente, enfraquecer os passos, mas quando o espírito permanece ligado a Jesus, a esperança continua viva. A dor tem direcionamento aos seus olhos para o chão. Nós vemos aqui na vida daquela mulher. A dor tem direcionado os seus olhos para o chão, ou mesmo em meio às dificuldades, você continua olhando para Cristo. Esta palavra Deus tem para cada um de nós nessa tarde, para que Ele possa curar enfermidades crônicas, libertar áreas da nossa vida em que muitas vezes nós ainda estamos presos, mas que nesta tarde você possa deixar Jesus te tocar, para que a libertação aconteça na sua vida. Eu não sei qual os traumas, as cicatrizes, as feridas que muitas vezes faz você se curvar, olhar para baixo, mas que nessa tarde você possa confiar, assim como Jó confiou. E ele disse: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que na hora certa ele me dará a vitória. Que nessa tarde você possa tomar posse da palavra que Deus tem para o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Glória a Deus, né, irmãos? Palavra maravilhosa, né? Por mesmo tendo dificuldade, aquela mulher não desistia, né? Ela estava lá no templo, ela estava buscando a Deus. E lá, no mesmo dia que ela subiu ao templo ali, né? O Senhor Jesus estava lá e viu aquela mulher, e viu a necessidade dela. Então que nós possamos confiar, né? Buscar sempre a Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas o Senhor acrescenta em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, né? Palavra maravilhosa que Deus nessa tarde falou conosco também ainda. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus é bom, porque tudo é para a honra e glória do nome dele. Amém, queridos? Nós vamos terminar essa live, vamos orar, mencionar o pedido da irmã Ercília, né? Ela pediu oração pela Tuane, a neta dela, Tuane, que perdeu o bebê lá em Sorocaba, está internada lá no hospital em Sorocaba, e é o segundo bebê que ela perde, né?
Que Deus possa ter misericórdia dessa moça, né? E conceder o desejo do coração dela, né? De ter um bebê. Então nós vamos orar para que Deus ponha as mãos, acalenta o coração dela. E que mais com o tempo, né? Eu creio que Deus dará um filho para ela, né? Para ela e para o seu esposo. Em nome de Jesus, que é o desejo do coração dela, né? Amém? Então nós vamos orar para terminar essa live, que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, todos os seus entes queridos, que Deus possa realmente estar falando cada dia, né, conosco, nos orientando, nos despertando a estar mais na dependência dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai, te dou graças, Senhor, pela palavra nessa tarde que o Senhor falou conosco, que nós possamos cada dia, Senhor, ouvir, entender, guardar e fazer a prática desta palavra, Senhor, em nossas vidas, juntamente com nossa casa, com nossa família. Em nome de Jesus eu te glorifico, eu te exalto, Senhor, por tudo, porque sei que o Senhor sabe de tudo e sabe o melhor para cada vida, Senhor. Quero colocar nessa tarde a Tuane diante de ti. Oh Jesus, o Senhor sabe a necessidade dela. Ela perdeu o bebê, Senhor. Eu creio que ela está triste, está com o coração abatido, mas que o Senhor nesta tarde alegra o coração dela, fortalece ela, dá vitória a ela, seu esposo, sua casa, sua família, junto com todos os seus entes queridos, sua avó, Senhor, que tem pedido oração por ela. Ó Deus de misericórdia, Deus de graça, eu sei que o Senhor pode, Senhor, aspargir do teu sangue sobre ela e que tudo aquilo que tenha tentado fazer ela perder esses bebês seja repreendido em nome de Jesus. E que mais o futuro à frente ela possa engravidar e ter uma criança, como é o desejo do coração dela. Coloca nas suas mãos, Senhor, dê vitória, dê graça a essa família e todas as famílias que estão conosco, que vão estar mais tarde, em outro horário. Dê vitória, Pai, a este homem, a esta mulher. Deus, toma conta, Senhor, liberta este jovem. Oh, Senhor, Tu és o Senhor Todo-Poderoso, que cura, que liberta. Eu creio, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos nessa tarde, cremos, Senhor, que o Senhor já estabeleceu a Sua bênção sobre cada lar e família. Nessa tarde, eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a você, sua casa, sua família, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Faça propósito, né? Não deixe de buscar, não deixe de estar na presença de Deus, porque eu creio que muitas coisas Ele tem a nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe, então, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.